A cobra no litro. Era uma tarde típica de verão no interior do Ceará, onde o sol escaldante tornava o ar denso e sufocante. O ano era 1987 e na pequena cidade de Quixeramobim, 3 meninos caminhavam pela estrada de terra batida que ligava o centro da cidade às fazendas mais distantes. O calor era tanto que até mesmo os cachorros vira-latas procuravam sombra debaixo das poucas árvores que resistiam à seca. João, de apenas 12 anos, liderava o pequeno grupo. Seus cabelos loiros, descoloridos pelo sol, contrastavam com a pele bronzeada, típica de quem passava os dias brincando ao ar livre. Ao seu lado, caminhava Pedro, seu primo de 11 anos, um garoto franzino mais esperto, sempre com um sorriso travesso no rosto. E completando o trio estava Marcos, o mais novo, com apenas 10 anos, mas que compensava a diferença de idade com uma coragem que às vezes beirava a imprudência. Os três voltavam de mais uma aventura nas redondezas da cidade. Haviam passado a manhã explorando um antigo açude que secara durante a estiagem, procurando por tesouros enterrados na lama ressecada. Como sempre acontecia nessas expedições, voltavam de mãos vazias, mas com as cabeças cheias de novas ideias para a próxima aventura. A estrada estava praticamente deserta naquela hora do dia. Apenas algumas carroças puxadas por burros passavam ocasionalmente, levantando nuvens de poeira vermelha que grudava na pele suada dos meninos. O único som constante era o canto monótono das cigarras, que parecia intensificar ainda mais a sensação de calor. Foi então que João parou abruptamente, fazendo os outros dois esbarrarem nele. "Olhem ali!" sussurrou, apontando para um aglomerado de pedras no acostamento da estrada. No meio das pedras, enroscada e imóvel, estava uma cobra. Não era muito grande, talvez 1,5 metros de comprimento, com escamas marrons e amareladas que brilhavam sob o sol. A princípio, os meninos pensaram que estivesse morta, mas logo perceberam um movimento quase imperceptível de sua respiração. "Está viva!" murmurou Pedro, dando um passo para trás instintivamente. "É uma jararaca", disse João, que sempre se gabava de conhecer todos os animais da região. "Meu pai já matou várias dessas na fazenda." Marcos, o mais novo, mas também o mais curioso, se aproximou alguns passos. "Será que ela está dormindo?" "Cobras não dormem como a gente", explicou João. "Ela deve estar se protegendo do sol. É por isso que ela está ali no meio das pedras." Os três ficaram observando o animal por alguns minutos. A cobra permanecia imóvel, apenas com a língua bifurcada saindo ocasionalmente da boca para captar os odores ao redor. Seus olhos pequenos e negros pareciam estar sempre vigilantes, mesmo na aparente letargia. Foi Pedro quem teve a ideia que mudaria tudo. "Vocês sabem o que seria legal?" disse ele, com aquele tom de quem estava tramando alguma travessura. "A gente podia capturar ela." "Capturar? Para quê?" "Para mostrar para todo mundo na escola. Imaginem a cara do pessoal quando a gente chegasse lá com uma cobra viva." A ideia era tentadora, mas também assustadora. João, sendo mais velho e teoricamente mais responsável, hesitou. "É muito perigoso", disse ele. "Se ela morder algum de nós?" "Ah, vai ser fácil", insistiu Pedro. "A gente só precisa encontrar alguma coisa para colocar ela dentro." Foi quando Marcos apontou para o outro lado da estrada. "Olhem ali!" Do outro lado da pista, meio enterrada na areia, estava uma garrafa PET de 2 litros, daquelas de refrigerante. Provavelmente havia sido jogada ali por algum motorista, e o sol e a chuva dos últimos meses haviam desbotado o rótulo até torná-lo quase irreconhecível. "Perfeito!" disse Pedro, correndo para pegar a garrafa. Ela estava vazia e surpreendentemente em bom estado. A tampa estava bem apertada e não havia furos ou rachaduras. João ainda estava relutante. "Não sei não, cara. E se ela não couber?" "Vai couber sim", garantiu Pedro, medindo mentalmente o tamanho da cobra e o diâmetro da garrafa. "Cobra é flexível. Meu avô sempre disse que cobra entra em qualquer buraco." O plano estava formado. João ficaria responsável por distrair a cobra, batendo com uma vara comprida que encontraram no acostamento. Pedro seguraria a garrafa, posicionando-a estrategicamente, e Marcos seria o responsável por empurrar a cobra na direção correta quando chegasse a hora. O primeiro desafio era fazer a cobra se mover. João começou a cutucá-la gentilmente com a vara,
tomando cuidado para ficar sempre a uma distância segura. A princípio, o animal não reagiu. Mas após alguns toques mais insistentes, ela começou a se agitar, erguendo a cabeça e mostrando uma postura defensiva. "Agora!" gritou Pedro, posicionando a abertura da garrafa na direção da cobra. O que aconteceu em seguida foi uma mistura de sorte, habilidade e pura adrenalina. A cobra, procurando escapar dos cotucos de João, deslizou rapidamente na direção que os meninos haviam previsto. Com um movimento ágil, ela se enfiou parcialmente na garrafa, talvez pensando que fosse um esconderijo seguro. "Conseguimos!" gritou Marcos, empurrando a parte traseira da cobra que ainda estava para fora. Pedro rapidamente tampou a garrafa e todos os três recuaram alguns passos, observando sua captura com uma mistura de orgulho e apreensão. Dentro da garrafa transparente, a cobra se contorcia, claramente agitada pela situação. Seus movimentos faziam um som abafado contra as paredes de plástico. "E agora?" perguntou Marcos. João pegou a garrafa e a examinou mais de perto. "Vamos levar para casa. Amanhã mostramos para todo mundo na escola." O caminho de volta para a cidade foi uma celebração silenciosa. Os três se revezavam carregando a garrafa, observando fascinados como a cobra tentava encontrar uma posição confortável no espaço apertado. Ocasionalmente, ela batia a cabeça contra a tampa, como se testasse a resistência de sua prisão. Quando chegaram à cidade, já era final de tarde. As ruas começavam a ficar mais movimentadas, com as pessoas voltando do trabalho e os comerciantes preparando-se para fechar suas lojas. Os meninos sabiam que precisavam ser discretos. Não seria bom se algum adulto visse o que haviam feito. João morava numa casa simples no centro da cidade, com um pequeno quintal nos fundos. Seus pais trabalhavam até tarde, então ele tinha certeza de que chegaria em casa antes deles. Era o lugar perfeito para esconder a cobra até o dia seguinte. "Onde vamos colocar ela?" perguntou Pedro quando entraram pelo portão dos fundos. João olhou ao redor. O quintal tinha algumas árvores frutíferas, um pequeno galinheiro e um quartinho que servia como depósito. Era lá que ele guardava suas ferramentas, brinquedos velhos e outros tesouros de menino. Encontrou um cantinho escuro, entre duas caixas de papelão, e colocou a garrafa ali, em posição vertical. "Amanhã cedo a gente pega e leva para a escola", disse ele, observando uma última vez a cobra através do plástico. O animal parecia ter se acalmado um pouco, enroscado no fundo da garrafa. "Será que ela vai ficar bem?" perguntou Marcos com uma pontinha de preocupação na voz. "Claro que vai, é só por uma noite." Os três se despediram com a empolgação de quem tinha algo especial para mostrar no dia seguinte. Cada um foi para sua casa, mas nenhum deles conseguiu pensar em outra coisa durante o jantar. João mal conseguiu prestar atenção na conversa dos pais sobre os problemas da seca e os preços da feira. Naquela noite, ele sonhou com cobras. Sonhou que a garrafa se multiplicava em centenas de garrafas, todas com cobras diferentes dentro. Acordou 2 vezes com a sensação estranha de que havia esquecido alguma coisa importante, mas sempre voltava a dormir pensando na cara de surpresa dos colegas da escola. A manhã seguinte amanheceu ainda mais quente que a anterior. João acordou cedo, antes mesmo do despertador tocar. Tomou um banho rápido, comeu um pão com manteiga que sua mãe havia deixado na mesa e correu para o quintal. Pedro e Marcos já estavam lá, esperando encostados na cerca. "E aí, vamos ver nossa cobra?" disse Pedro, esfregando as mãos de animação. João abriu a porta do quartinho e... nada. O lugar estava vazio. "Onde você colocou?" perguntou Marcos, olhando ao redor. "Aqui?" João apontou para o espaço entre as caixas. "Eu tenho certeza de que foi aqui." Os três procuraram por todos os cantos do pequeno depósito. Viraram caixas, afastaram ferramentas, olharam embaixo de cada objeto. Não havia sinal da garrafa com a cobra. "Será que alguém levou?" sugeriu Pedro. "Quem ia querer uma cobra?" João estava confuso e frustrado. Foi então que Marcos encontrou. A garrafa estava lá, no mesmo lugar onde João havia colocado na noite anterior, mas caída de lado, entre 2 caixas maiores que haviam deslocado durante a noite. O movimento deve ter sido causado por algum animal pequeno, talvez um gato ou um rato que esbarrou nas caixas. "Aqui está!" gritou Marcos, pegando a garrafa. Mas quando ele a levantou, todos perceberam imediatamente que algo estava errado. A garrafa estava muito leve demais. João pegou a garrafa das mãos de Marcos e a examinou com cuidado. A tampa estava ligeiramente frouxa, não completamente aberta, mas solta o suficiente para...
Ela escapou, murmurou. Os três ficaram em silêncio por um momento, processando a informação. A cobra havia conseguido soltar a tampa durante a noite e escapado. Podia estar agora em qualquer lugar, no quintal, dentro de casa, ou, quem sabe, já havia ido embora para bem longe. Meus pais vão me matar se descobrirem, disse João com a voz trêmula. Calma, disse Pedro, tentando parecer mais corajoso do que realmente estava. Ela deve ter ido embora. Cobra não gosta de ficar perto de casa com gente. Você tem certeza? Perguntou Marcos. Claro, respondeu Pedro, embora não tivesse certeza de nada. Eles procuraram pela cobra durante quase uma hora, vasculhando cada canto do quintal, olhando embaixo de cada pedra, cada vaso de planta, cada esconderijo possível. Não encontraram nem sinal dela. Finalmente, decidiram que a cobra realmente havia ido embora. Era a única explicação que fazia sentido e que não os deixava completamente apavorados. João guardou a garrafa vazia no quartinho, no mesmo lugar onde havia colocado ela na noite anterior, e os três foram para a escola, prometendo nunca mais falar sobre o assunto. Mas a vida tem uma forma peculiar de seguir seu curso, e às vezes o que pensamos ter sido esquecido permanece apenas adormecido, esperando o momento certo para voltar à superfície. Os meses passaram. O verão deu lugar a um breve inverno, que por sua vez cedeu espaço para mais um verão escaldante. João, Pedro e Marcos continuaram sendo amigos, continuaram tendo suas aventuras, mas nunca mais tentaram capturar cobras. Ocasionalmente, um deles mencionava o incidente da garrafa, sempre com um sorriso nervoso, sempre mudando de assunto logo em seguida. João cresceu alguns centímetros, sua voz começou a engrossar, e ele desenvolveu um interesse crescente pelas meninas da escola. Pedro descobriu uma paixão por futebol e passava a maior parte do tempo livre chutando uma bola velha no campinho, perto de casa. Marcos, o mais novo, continuava sendo o mais aventureiro do grupo, sempre propondo novas expedições e descobertas. A vida na pequena Quixeramobim seguia seu ritmo lento e previsível. As mesmas famílias, as mesmas ruas, os mesmos problemas e alegrias de sempre. A seca continuava sendo um problema constante, os políticos continuavam fazendo as mesmas promessas vazias, e os jovens continuavam sonhando com um futuro nas grandes cidades. Foi em uma tarde de março de 1988, quase um ano depois do incidente da cobra, que o destino decidiu que era hora de cobrar o preço da travessura esquecida. João havia chegado da escola mais cedo que o normal. O professor de matemática havia faltado e a diretora decidiu dispensar as turmas mais novas. Ele chegou em casa para encontrar a casa vazia, como acontecia naquele horário. Seus pais ainda estavam trabalhando e ele teria algumas horas sozinho antes deles voltarem. Fazia calor, muito calor. Aquele calor que grudava na pele e tornava qualquer atividade um esforço sobre-humano. João decidiu que era um bom momento para organizar o quartinho do quintal. Sua mãe havia pedido várias vezes para ele fazer isso, reclamando da bagunça e da quantidade de tralhas inúteis que ele acumulava lá. Ele abriu a porta do depósito e foi atingido pelo ar quente e abafado que havia se acumulado ali durante o dia. O cheiro era uma mistura de madeira velha, papelão úmido e algo mais que ele não conseguia identificar. Algo levemente adocicado, mas não desagradável. João começou a trabalhar metodicamente, separando o que prestava do que podia ser jogado fora. Havia revistas velhas que ele guardava desde os 8 anos, algumas ferramentas quebradas que talvez pudessem ser consertadas, brinquedos que não usava há anos, mas que ainda despertavam alguma nostalgia. Foi quando ele moveu a segunda caixa de papelão que a viu. A garrafa PET estava lá, no mesmo lugar onde ele havia colocado quase um ano antes. Só que agora ela não estava vazia. Havia algo dentro. João pegou a garrafa e a ergueu contra a luz que entrava pela pequena janela do quartinho. Lá dentro, enroscada no fundo, estava a cobra. A mesma cobra que eles haviam capturado naquela tarde quente de verão. Por um momento, ele não conseguiu processar o que estava vendo. Como era possível? Como a cobra havia voltado para dentro da garrafa? E, mais importante, como ela havia sobrevivido tanto tempo sem comida nem água? Observando mais de atentamente, João notou que a cobra parecia diferente. Estava mais magra, quase esquelética, e suas cores haviam desbotado. Suas escamas, que antes brilhavam sob o sol, agora pareciam opacas e sem vida. Mas ela estava viva. João podia ver os movimentos sutis de sua respiração.
o ocasional tremor de sua taula. A tampa da garrafa estava bem apertada, tão apertada que João precisou fazer força para conseguir girá-la. Como a cobra havia entrado ali e como havia sobrevivido tanto tempo sem comida nem água? João sabia que deveria ter medo, sabia que deveria colocar a garrafa no chão e correr correndo, mas a curiosidade era mais forte. Como um cientista diante de uma descoberta impossível, ele não conseguia parar de observar aquela criatura que desafiava todas as leis da natureza que conhecia. Ele girou a tampa mais um pouco, justo o suficiente para soltar a pressão interna. Imediatamente sentiu um odor estranho escapar da garrafa. Não era um cheiro ruim, mas era diferente. Doce e pesado, como frutas muito maduras. A cobra se moveu. Um movimento súbito e inesperado que fez João dar um passo para trás. Mas ele não largou a garrafa. Algo o mantinha hipnotizado, como se fosse importante que ele terminasse o que havia começado quase um ano antes. João continuou girando a tampa, devagar, observando através do plástico transparente como a cobra reagia a cada movimento. Ela parecia estar acordando de um sono muito longo. Seus movimentos ficavam mais coordenados, mais intencionais. Quando a tampa finalmente se soltou completamente, João sentiu uma rajada de ar quente sair da garrafa. Um ar que cheirava a terra molhada e a algo que ele não conseguia identificar. A cobra ergueu a cabeça, seus pequenos olhos negros se focalizando no rosto do menino. Por um instante que pareceu uma eternidade, menino e cobra se olharam. João podia jurar que havia algo quase humano naqueles olhos. Algo que falava de meses de prisão, de fome, de uma paciência sobre-humana. Algo que falava de vingança. A cobra atacou com uma velocidade que João jamais imaginou ser possível. Um movimento fluido e certeiro que cobriu a distância entre a garrafa e seu pescoço em menos de um segundo. Ele sentiu as presas perfurarem sua pele, logo abaixo da orelha esquerda, e imediatamente uma sensação de queimação se espalhou pelo local. João largou a garrafa, que se estilhaçou no chão de terra batida do quartinho. A cobra caiu junto com os pedaços de plástico, mas imediatamente se recompôs e deslizou rapidamente para debaixo de uma das caixas de papelão. Por alguns segundos, João ficou parado, tocando o local da picada. 2 pequenas perfurações de onde escorria sangue. Ele olhou para onde a cobra havia desaparecido e sentiu uma mistura de raiva e medo. Como aquele animal havia conseguido sobreviver todos esses meses? E por que havia voltado exatamente para o mesmo lugar onde eles a haviam aprisionado? Essas perguntas ecoavam em sua mente enquanto uma sensação estranha começava a tomar conta de seu corpo. Inicialmente, achou que era apenas o susto, o coração batendo acelerado, as mãos tremendo ligeiramente. Mas havia algo mais. Algo que estava mudando dentro dele de uma forma que não conseguia identificar. João tentou sair do quartinho, mas suas pernas pareciam mais pesadas que o normal. Cada passo exigia um esforço consciente, como se ele precisasse lembrar seus músculos de como funcionavam. Apoiou-se no batente da porta e respirou fundo, tentando se acalmar. Foi então que percebeu que sua respiração estava diferente. Mais ofegante, mais difícil, como se seus pulmões estivessem trabalhando contra alguma resistência invisível. Levou a mão novamente ao pescoço e sentiu que a área ao redor da picada estava começando a inchar. O pânico começou a se instalar quando João percebeu que não conseguia sentir completamente os dedos da mão esquerda. Era como se eles estivessem adormecidos, mas de uma forma diferente da dormência normal. Uma sensação que subia lentamente pelo braço, como água fria subindo por um cano. Ele conseguiu chegar até a área do quintal, mas a luz do sol pareceu intensificar todos os sintomas. Sua visão ficou temporariamente embaçada, e ele teve que piscar várias vezes para conseguir focar. O mundo ao seu redor parecia estar se movendo em câmera lenta, e ao mesmo tempo muito rápido para ele acompanhar. João sabia que precisava pedir ajuda, precisava chegar até a casa e ligar para alguém, para qualquer pessoa. Mas quando tentou gritar, descobriu que sua voz havia se transformado em um sussurro rouco. Sua língua parecia ter crescido, ocupando toda a boca, e ele começou a salivar excessivamente. O caminho até a casa nunca havia parecido tão longo. Cada passo era uma batalha contra um corpo que estava se rebelando contra sua vontade. João conseguiu chegar até a porta da cozinha, mas quando tentou girar a maçaneta, descobriu que sua coordenação motor estava seriamente comprometida. Demorou 3 tentativas para conseguir abrir a porta. Suas mãos tremiam incontrolavelmente e os dedos não obedeciam aos comandos que seu cérebro enviava. Quando finalmente conseguiu entrar, apoiou-se na parede da cozinha e tentou avaliar sua situação.
O relógio na parede da cozinha mostrava 13h40 da tarde. Seus pais só voltariam do trabalho às 7. 4 horas. Ele teria que aguentar 4 horas naquele estado, ou encontrar uma forma de pedir ajuda antes que fosse tarde demais. João tentou se dirigir ao telefone na sala, mas suas pernas cederam quando ele estava na metade do caminho. A queda foi pesada e descontrolada. Ele bateu o ombro na quina da mesa da cozinha e rolou pelo chão, vindo a parar encostado no armário. A dor do impacto foi aguda, mas durou apenas alguns segundos, antes de ser absorvida pela dormência que agora tomava conta de quase todo o lado esquerdo de seu corpo. Seu braço esquerdo estava completamente inútil, e ele começou a perder a sensibilidade na perna do mesmo lado. Deitado no chão frio da cozinha, João tentou se arrastar em direção à sala. O telefone estava a apenas alguns metros, mas parecia estar a quilômetros de distância. Cada movimento era um esforço sobre-humano, e ele progredia apenas alguns centímetros por vez. Foi durante essa tentativa desesperada de alcançar o telefone que João começou a ter as primeiras dificuldades respiratórias sérias. Sua respiração ficou mais curta, mais laboriosa, como se seus pulmões estivessem sendo comprimidos por uma força invisível. A saliva estava se acumulando em sua boca mais rápido do que ele conseguia engolir, e ele começou a fazer ruídos estranhos ao respirar, ruídos que nunca havia feito antes, ruídos que soavam assustadoramente não humanos. João parou de tentar se arrastar e ficou imóvel no chão, tentando se concentrar apenas em respirar. Cada inspiração era uma vitória pequena, cada expiração uma luta contra o pânico que ameaçava consumi-lo completamente. Foi neste momento de desespero que João começou a ter visões estranhas. Não alucinações exatamente, mas memórias que pareciam mais vívidas que a realidade ao seu redor. Ele se lembrava perfeitamente daquela tarde, quase um ano atrás, quando eles capturaram a cobra. Podia sentir novamente o calor escaldante do sol, o cheiro da poeira na estrada, a excitação de uma aventura compartilhada com os amigos. Mas agora, essas memórias tinham uma qualidade diferente. Era como se ele estivesse vendo tudo do ponto de vista da cobra. Podia sentir o terror do animal quando foi empurrado para dentro da garrafa, a claustrofobia do espaço apertado, os longos meses de escuridão e solidão. Essas visões eram tão reais que por alguns momentos João esqueceu completamente onde estava. Ele era simultaneamente o menino no chão da cozinha, morrendo lentamente, e o animal aprisionado, sobrevivendo contra todas as probabilidades, movido por um único propósito: vingança. A palavra ecoava em sua mente com uma clareza cristalina. Vingança. A cobra não havia simplesmente sobrevivido por acaso. Ela havia se mantido viva através de pura força de vontade, alimentando-se de uma raiva fria e calculista que cresceu durante todos aqueles meses de cativeiro. E a cobra havia desenvolvido uma paciência sobre-humana. Havia aprendido a desacelerar seu metabolismo, a entrar em estados de quase hibernação que duravam semanas. Havia descoberto como extrair umidade do próprio ar, como sobreviver com recursos que nenhum cientista jamais imaginaria serem suficientes. E durante todo esse tempo, ela havia guardado sua força para um único momento, o momento em que pudesse olhar nos olhos de seu capturador e devolver, com os juros, todo o sofrimento que havia experimentado. João entendeu com uma clareza que transcendia sua condição física deteriorante que não havia sido um acidente ele ter encontrado a garrafa naquele dia específico. A cobra havia esperado, havia de alguma forma sabido que ele voltaria e se havia preparado para esse momento com a paciência de um predador nato. Essa compreensão deveria tê-lo apavorado ainda mais, mas estranhamente teve o efeito oposto. Uma calma profunda se instalou sobre João, uma aceitação quase zen da situação. Ele havia participado de algo que havia mudado o curso natural das coisas e agora estava pagando o preço dessa interferência. Sua respiração estava ficando mais difícil, mas ele não lutava mais contra isso. Fechou os olhos e se entregou às sensações que tomavam conta de seu corpo. Podia sentir seu coração batendo mais devagar, podia sentir o sangue circulando com menos força, podia sentir a vida se esvaindo gradualmente dos seus membros. E podia sentir algo mais, uma presença, como se a cobra ainda estivesse ali, observando, certificando-se de que a justiça seria cumprida até o final. Os últimos minutos de vida de João foram uma experiência única e terrível. Deitado no chão frio da cozinha, ele flutuava entre a consciência e algo que não era exatamente inconsciência, mas sim um estado alterado, onde tempo e espaço pareciam funcionar de forma diferente. Ele podia ouvir sons com uma clareza sobrenatural. O tic-tac do relógio na parede ecoava como batidas de tambor. O zumbido distante da geladeira parecia um motor de avião. Até mesmo sua própria respiração laboriosa criava ecos que reverberavam pela casa inteira. Mas ao mesmo tempo, sua visão estava se fragmentando.
O teto da cozinha parecia estar se dividindo em pequenos quadrados, como um quebra-cabeça que alguém estava lentamente desmontando. As cores estavam ficando mais intensas e ao mesmo tempo mais pálidas, criando um efeito visual impossível. João tentou mais uma vez se mover em direção ao telefone, mas descobriu que havia perdido completamente o controle de seus membros. Seus braços e pernas simplesmente não respondiam mais aos comandos de seu cérebro. Era como se a conexão entre sua mente e seu corpo tivesse sido cortada por uma força externa. Estranhamente, isso não o assustou tanto quanto deveria. Havia uma qualidade quase hipnótica em toda a experiência, como se estivesse assistindo a tudo acontecer com outra pessoa, de uma distância segura e confortável. Seus pensamentos começaram a derivar para território filosófico. Ele se perguntava sobre a natureza da vingança, sobre se os animais realmente eram capazes de sentimentos tão complexos quanto o ressentimento e a sede de justiça. A cobra havia realmente planejado tudo aquilo? Ou ele estava atribuindo características humanas a um evento que havia sido simplesmente o resultado de coincidências biológicas? Essas questões pareciam tremendamente importantes naquele momento, mais importantes até que sua própria sobrevivência. João sentia como se estivesse no limite de uma grande revelação sobre a natureza da existência, sobre as conexões invisíveis que ligavam todas as criaturas vivas. Ele pensou em Pedro e Marcos e se perguntou se eles algum dia saberiam a verdade sobre o que havia acontecido. Se eles carregariam a culpa pelo resto das suas vidas, ou se conseguiriam convencer a si mesmos de que havia sido apenas um acidente terrível e imprevisível. A respiração de João estava ficando cada vez mais shallow. Cada inspiração exigia um esforço consciente tremendo, e ele começou a perceber que em breve não teria mais energia para sustentar nem mesmo essa função básica. Foi então que ele ouviu algo impossível, um som que fez seu sangue gelar nas veias, o som distintivo de algo rastejando pelo chão da cozinha. João forçou seus olhos embaçados a focarem e lá estava ela. A cobra havia saído de seu esconderijo no quartinho e havia se arrastado até a casa. Estava agora a apenas alguns metros dele, observando-o com aqueles olhos pequenos e negros que pareciam conter toda a sabedoria e toda a malícia do mundo. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, menino e cobra se olharam nos olhos. João podia jurar que via algo quase humano naquele olhar, uma inteligência que transcendia a de um simples animal. Uma consciência que havia sido forjada através de meses de sofrimento e isolamento. A cobra não fez nenhum movimento agressivo. Simplesmente permaneceu ali, observando, como se quisesse ter certeza de que sua obra estava sendo completada adequadamente. Como se quisesse ser testemunha do momento exato em que a balança da justiça finalmente se equilibrasse. João tentou falar. Tentou pedir perdão ao explicar que havia sido apenas uma brincadeira de criança, mas não conseguiu produzir nenhum som. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra saía. A cobra pareceu entender mesmo assim. Sua cabeça inclinou ligeiramente para o lado em um gesto que poderia ter sido interpretado como aceitação, ou talvez como despedida. Então, tão silenciosamente quanto havia chegado, ela se virou e deslizou de volta na direção do quintal, desaparecendo pela porta que João havia deixado aberta. Os últimos pensamentos de João foram surpreendentemente pacíficos. Ele se lembrou da sensação de estar brincando no rio com Pedro e Marcos durante o verão, da textura da areia quente entre os dedos dos pés, do gosto das frutas maduras que caíam das árvores no quintal da sua avó. Ele se lembrou de sua mãe cantando enquanto preparava o jantar, de seu pai ensinando-o a andar de bicicleta, das noites em que toda a família se reunia ao redor da televisão para assistir às novelas. Essas memórias felizes se misturaram com a realidade física de sua morte, criando uma experiência que era simultaneamente terrível e bela. Como se toda a sua vida estivesse sendo destilada em alguns momentos preciosos de pura essência emocional. Quando seus pais chegaram em casa às 7 da noite, encontraram João deitado no chão da cozinha com uma expressão serena no rosto. Não havia sinais de luta ou desespero. Ele parecia estar dormindo pacificamente, não fosse a rigidez que já tinha começado a se instalar nos seus músculos. João Henrique Santos tinha 13 anos quando morreu naquela tarde de março de 1988. Seu corpo foi encontrado por seus pais 3 horas depois, quando voltaram do trabalho. A marca da picada no pescoço era pequena e quase imperceptível,
mas a posição do corpo e a expressão congelada de terror em seu rosto contavam uma história que os peritos não tiveram dificuldade para decifrar. A investigação foi rápida e conclusiva. No quartinho do quintal, embaixo de uma caixa de papelão, encontraram uma jararaca fêmea adulta morta há várias horas. O veneno encontrado no sangue de João correspondia exatamente ao da espécie encontrada. Caso fechado. O que os investigadores não conseguiram explicar foram os cacos de uma garrafa PET encontrados no chão do quartinho. Cacos que, segundo a análise posterior, haviam sido expostos a condições extremas de temperatura e umidade por um período prolongado. E, principalmente, não conseguiram explicar como uma cobra havia conseguido sobreviver tanto tempo em um espaço tão confinado, sem comida nem água. Pedro e Marcos ficaram sabendo da morte de João apenas no dia do funeral. Nenhum dos dois conseguiu dormir nas semanas que se seguiram. Ambos sabiam exatamente o que havia acontecido, mas nunca falaram sobre isso, nem entre eles, nem com mais ninguém. Era um segredo que levariam para o túmulo. O funeral de João foi um dos mais concorridos que Quixeramobim havia visto em anos. A notícia da morte trágica do menino se espalhou rapidamente pela pequena cidade, e pessoas que mal conheciam a família apareceram para prestar suas condolências. Havia algo na história que tocava um nervo profundo na comunidade local. O padre da igreja matriz, Padre Antônio, um homem experiente que havia conduzido centenas de funerais ao longo de seus 40 anos de sacerdócio, admitiu posteriormente que nunca havia sentido uma atmosfera tão pesada em um velório. Era como se houvesse uma presença invisível pairando sobre a cerimônia, algo que fazia as pessoas sussurrarem em vez de falar em tom normal. Durante a missa de corpo presente, várias pessoas relataram sensações estranhas. Dona Maria, vizinha da família, jurou ter visto uma sombra se movendo entre os bancos da igreja. Uma sombra longa e sinuosa que não correspondia a nenhuma das pessoas presentes. Seu Joaquim, o coveiro mais antigo da cidade, disse que sentia um arrepio inexplicável quando estava fechando o caixão. Pedro e Marcos estavam entre os que carregaram o caixão. Ambos haviam perdido o sono desde que souberam da morte do amigo e suas mães estavam preocupadas com o estado emocional dos meninos. Eles mal haviam falado desde o funeral, permanecendo em um silêncio que parecia carregar o peso de segredos inconfessáveis. Na noite após o enterro, Pedro acordou em pânico, suando frio e com o coração disparado. Havia sonhado com a cobra na garrafa, mas dessa vez o sonho era diferente. A cobra falava com ele, não com palavras, mas com uma comunicação que ia direto à mente dele. Dizia que conhecia todos os envolvidos em sua captura, que sabia onde encontrar cada um deles. Marcos, por sua vez, desenvolveu uma fobia inexplicável de recipientes de plástico. Qualquer garrafa, pote ou vasilha transparente o deixava em estado de pânico. Sua mãe levou-o a um psicólogo na capital, mas o profissional não conseguiu encontrar uma explicação para o medo aparentemente irracional do menino. Nas semanas que se seguiram ao funeral, outros eventos estranhos começaram a ser relatados na região. Fazendeiros falavam de cobras sendo encontradas em lugares impossíveis. Dentro de casa, em armários fechados, até mesmo em geladeiras. Sempre cobras da mesma espécie que havia matado João, e sempre em recipientes ou espaços confinados. O Dr. Raimundo, médico legista que havia examinado o corpo de João, ficou intrigado com alguns aspectos do caso que não conseguia explicar satisfatoriamente. A quantidade de veneno encontrado no sangue de João era muito maior do que seria normal para uma única picada. Era como se a cobra tivesse injetado toda a sua reserva de veneno de uma só vez, algo biologicamente incomum. Além disso, a análise da cobra encontrada morta no quartinho revelou algo perturbador. O animal estava em um estado de desnutrição extrema, mas seus órgãos vitais estavam funcionando normalmente até o momento da morte, como se tivesse desenvolvido uma capacidade sobrenatural de sobreviver com recursos mínimos. Dr. Raimundo enviou amostras do tecido da cobra para laboratórios especializados em Fortaleza e até mesmo em São Paulo, mas os resultados foram inconclusivos. Os cientistas confirmaram que era impossível para um animal daquela espécie sobreviver tanto tempo nas condições descritas, mas não conseguiam oferecer nenhuma explicação alternativa. O caso começou a atrair a atenção de pesquisadores de universidades do Nordeste. Um grupo de biólogos da Universidade Federal do Ceará veio até Quixeramobim para investigar os relatos de comportamento anômalo de cobras na região.
Eles instalaram câmeras e armadilhas em vários pontos da cidade, mas nunca conseguiram capturar evidências conclusivas dos fenômenos relatados. Professor Edilson Moreira, especialista em herpetologia, passou 3 semanas na cidade coletando depoimentos e analisando amostras. Suas conclusões, publicadas posteriormente em uma revista científica, foram cautelosas, mas inquietantes. Ele escreveu: embora não possamos confirmar os aspectos mais extraordinários dos relatos locais, é inegável que estamos diante de um caso que desafia nossa compreensão atual do comportamento animal. Os anos passaram, e a história de João se tornou apenas mais uma tragédia na longa lista de acidentes que aconteciam na região. Mas, ao contrário de outras mortes por picada de cobra, esta nunca foi completamente esquecida. Havia algo sobre ela que persistia na memória coletiva da comunidade. Pedro cresceu, se tornou mecânico, se casou e teve 3 filhos, mas nunca conseguiu se livrar completamente do peso daquela tarde de verão quando eles capturaram a cobra. Às vezes, em noites de insônia, ele ainda podia ver claramente a garrafa PET transparente com a cobra enroscada lá dentro e se perguntava se havia uma forma de ter previsto o que aconteceria. Marcos também seguiu sua vida. Estudou, se mudou para a capital, se tornou professor, mas nunca mais conseguiu ver uma cobra sem sentir um arrepio na espinha. E nunca, em toda a sua vida adulta, conseguiu explicar para si mesmo como um animal podia sobreviver tanto tempo em condições impossíveis, a não ser que tivesse uma força de vontade sobre-humana para se manter vivo. Uma força de vontade alimentada por algo muito poderoso. Algo como vingança. A casa onde João morava foi vendida alguns meses depois da tragédia. A família não conseguia mais viver ali, assombrada pelas memórias e pelo quartinho onde tudo havia acontecido. Os novos donos demoliram o pequeno depósito e construíram uma área de lazer no lugar. Nunca mais houve nenhum problema com cobras na propriedade. Mas às vezes, principalmente em tardes muito quentes de verão, quando o ar fica denso e sufocante, os moradores mais antigos da região ainda contam a história do menino que morreu picado por uma cobra que havia ficado presa em uma garrafa por quase 1 ano. Contam como se fosse uma lenda urbana, dessas histórias que todo mundo conhece, mas ninguém sabe direito se é verdade ou não. E sempre, invariavelmente, alguém pergunta: mas como é que uma cobra consegue sobreviver tanto tempo sem comer nem beber? E a resposta, quando vem, é sempre acompanhada de um arrepio. Quando um animal tem uma razão muito forte para continuar vivo, ele consegue fazer coisas impossíveis. Principalmente quando essa razão é acertar as contas com quem fez mal para ele. A história sempre termina com alguém mudando de assunto, como se falar demais sobre isso pudesse atrair o tipo de atenção que ninguém quer ter. Porque, no fundo, todos sabem que existem forças na natureza que não entendemos completamente. Forças que podem transformar um animal comum em algo muito mais perigoso quando ele é movido pela necessidade de justiça. E, talvez seja por isso, que até hoje, mais de 30 anos depois, as crianças da região são ensinadas desde pequenas a nunca, jamais, capturar animais selvagens para brincar. Não porque é cruel, não porque é perigoso, mas porque alguns animais têm memórias muito longas e paciência ainda mais longa. A cobra no litro se tornou mais que uma história de terror, se tornou um aviso, um lembrete de que nossas ações, mesmo as que parecem insignificantes, mesmo as que fazemos quando somos apenas crianças brincando, podem ter consequências que vão muito além do que conseguimos imaginar. E que às vezes, só às vezes, essas consequências podem esperar quase 1 ano para se manifestar. Esperando pacientemente, no escuro de um quartinho abandonado, dentro de uma garrafa plástica, acumulando força e determinação para o momento em que a justiça finalmente será feita. Porque, no final das contas, como dizia a avó de Pedro, que viveu 86 anos no sertão e viu coisas que desafiavam qualquer explicação, a natureza sempre cobra o que lhe devemos. Às vezes demora, mas sempre cobra. E quando cobra, não perdoa.